A mentira de que os seres humanos poderiam ser como Deus foi a isca que Satanás usou para enganar o primeiro casal de seres humanos. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala, meu povo querido, Jefferson aqui. Este vídeo é um estudo bíblico oferecido pela revista Justificados. O link para você acompanhar este estudo vai estar aqui na descrição. Então, não perde tempo, abre o link e acompanhe comigo essa jornada de estudos. Mas antes da gente entrar no estudo, aquele pedido de sempre, se inscreve no canal porque isso vai ajudar o canal a crescer. Deixe o like neste vídeo e compartilhe também este vídeo para amigos, familiares, irmãos da igreja, pessoas que você conhece e que sabe que vai ajudar elas também. E mais uma coisa, você já se inscreveu para o Jogo da Bíblia 2023? As inscrições estão próximas de ser encerradas. Dia 20 de julho já se encerram as inscrições. Então não perde tempo, corre e se inscreve. Vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Se não tiver na descrição, vai estar no comentário fixado. Então vamos lá, vamos entrar no nosso assunto aqui. O tema do nosso estudo é a maior mentira da serpente. Esse estudo está lá na revista Justificados, A Verdade Sob Ataque. É o terceiro lançamento da revista Justificados, A Verdade Sob Ataque. Esse estudo é o segundo da revista. Essa revista está disponível gratuitamente enquanto está sendo produzida. Então, se você está vendo esse vídeo, nos primeiros dias de lançamento desse vídeo, provavelmente você ainda vai pegar. A revista está lá em aberto, você pode achar esse estudo gratuito para acompanhar comigo aqui. Então corre lá, o link está aqui na descrição. O nosso texto base, o texto que nós vamos embasar este estudo é 2 Tessalonicenses 2, versos 7 a 11. A misteriosa maldade já está agindo. Essa misteriosa maldade, nas versões de Almeida, você vai achar como ministério ou mistério da iniquidade. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então veja, nós estamos diante de um texto aqui muito sério. Estamos diante de um texto aqui que apresenta um quadro dramático da história da humanidade. Obviamente que vocês que estão acostumados aí com assuntos da Bíblia, com temas que as Escrituras nos trazem, você já percebeu que esse é um texto escatológico, que se refere ao fim dos tempos. Mas se você parar para prestar atenção, você vai ver que muito do que se fala aqui já são características dos nossos dias. Então estaríamos nós no fim dos tempos? E a resposta é sim. Estamos no fim dos tempos, e isso desde que Cristo veio à Terra. Ali já iniciou o fim dos tempos. Cristo vem à Terra, ele já começa a cumprir as profecias que o Antigo Testamento trazia sobre o fim dos tempos. Mas uma pergunta ainda mais específica: estaríamos nós nos últimos dias da história da humanidade, literalmente? Bom, muitos sinais indicam que sim. Mas a gente não vai entrar propriamente neste tema. Vamos nos ater aqui ao tema que fala sobre a maior mentira da serpente. E a gente vai tratar disso aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, 7 a 11. E a gente vai fazer algum paralelo ali com Gênesis, quando a serpente, Satanás, através da serpente, engana Eva, certo? Engana Eva e engana Adão. E o nosso texto em foco, o texto que a gente vai ter como foco aqui é: por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. E por que Deus faz isso? Por que Ele envia um poder de engano, de erro, para que alguns acreditem naquilo que é falso? Até o fim desse estudo nós vamos chegar a esta resposta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 5. E olhe só o que a serpente maldita disse para Eva naquela conversa sedutora que ela teve lá no Éden. Mas a cobra afirmou:
e obviamente que cobra aqui está se referindo a Satanás, ou usando a cobra animal, ou ela própria em forma de serpente. A primeira opção me parece mais coerente ali com o contexto. Ela fala o seguinte: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja só que ousadia, veja só que astúcia essa serpente teve, ou esse anjo caído teve, em tentar enganar aquele casal de seres, aqueles seres inéditos no universo, que eram seres humanos, e ele usa essa mentira sedutora de que eles seriam como Deus. Então, qual é a maior mentira da serpente? Então, já temos a primeira resposta aqui, né? A resposta chave do nosso estudo. A maior mentira da serpente é de que a humanidade pode ser como Deus. E é através dessa isca, desse engano, que a humanidade começa a se deteriorar, começa a haver ali um retrocesso. Toda a perfeição que os seres humanos, a própria criação tinha, começa a se deteriorar agora por conta da humanidade colocar fé nessa grande mentira aqui contada pelo anjo caído. Nós veremos as consequências disso. Então nós vamos começar falando sobre o poder enganador de Satanás, sobre o mistério da iniquidade ou a misteriosa maldade, né, aqui na NTLH. Um tempo de altíssima influência enganadora está por vir, sob a liderança do anticristo. Então lembra que eu falei aqui que este tema é um tema escatológico? Segundo a Tessalonicenses, ele trata disso, de um tempo que virá de grande influência enganadora sob a liderança do anticristo ou antimessias. Conforme 2 Tessalonicenses 2,7, alguma coisa ainda impede que esse personagem se revele, mas no tempo determinado se manifestará. Porém, Paulo comenta, e aqui preste atenção nisso, Paulo comenta que o mistério da iniquidade já opera. Embora este ser enganador ainda esteja por vir, esse ser que nós conhecemos como anticristo, ele ainda está por vir, ele ainda não se revelou como pessoa, mas o seu espírito, ele já está no mundo agindo, já está influenciando as nações, já está influenciando governos, pessoas, e isso é perceptível para nós. Em nosso tempo, o abandono da fé, das virtudes, o desprezo pela pureza são coisas comuns de se ver. O mundo busca e enaltece a sexualização louca e extrema. Coloca a diversão e o prazer acima de qualquer virtude moral. Muitos falam abertamente contra Deus com naturalidade. No cenário religioso, e atenção para essa parte aqui, grupos que se professam cristãos adotam ideias estranhas à sua própria fé, sem falar na contradição entre o falar e o agir. Falsos mestres arrastam multidões, evidenciando que o mistério da injustiça está mesmo em operação. 2 Pedro 2,1. É o ser humano dizendo, com suas ações, que não precisa de Deus e que deseja seguir seu próprio caminho, tornando-se, desse modo, seu próprio Deus. E isso remete ao que lemos em Gênesis. Vocês serão igual a Deus. Então, todas as vezes que o ser humano faz algo na contramão da direção, daquilo que Deus pede, daquilo que Deus ensina, ele está dizendo para Deus: eu não preciso de você, eu sigo meu próprio caminho, eu sou o meu Deus. Ele pode não dizer isso com suas palavras, literalmente, mas as suas ações professam essa ideia, as suas ações revelam essa ideia. Além desse espírito do ministério da iniquidade, que a gente vê que é uma coisa mais abstrata, que você vê sua influência, mas talvez você não veja algo que credibilize esse espírito para aqueles que estão sendo enganados. O que é que eu quero dizer com isso? O engano, ele precisa de algo que faça esse engano parecer verdadeiro. Além de Satanás operar, trazer esse ministério de iniquidade, ele precisa de algo mais para fazer com que a sua influência pareça boa e divina. E aí é que entra as manifestações visíveis. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então, a manifestação dos milagres, as maravilhas, são um sinal
entre aspas, de que as ações e o poder do maligno são autênticos, seriam algo divino, enganará as pessoas para que acreditem que estão diante de algo divino, de algo bom. Assim como o anticristo fará, os falsos mestres validam seus falsos ensinos com sinais visíveis. Podemos observar que a mentira de Satanás é tão poderosa e sedutora que envolve sinais e prodígios da mentira, bem como todo engano da injustiça. É o que acabamos de ler no verso 9. A mentira de Satanás é disfarçada e projetada de maneira atraente para parecer verdadeira. As pessoas que acreditam nela correm perigo de serem permanentemente enganadas e levadas à condenação eterna. Quando alguém se deixa seduzir por falsos mestres, por falsos ensinos, essas pessoas precisam se sentir corretas, precisam validar suas ações. E infelizmente nós temos aí nesse contexto esses falsos mestres fazendo falsos milagres, e esses falsos milagres na cabeça dessas pessoas seria o sinal de aprovação de que elas estão no caminho certo. Agora, quem são essas pessoas que são alvo desse engano, dessa grande campanha de mentira, de enganação que o anjo mau promove no mundo? A resposta está no verso 10. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Lendo aqui na Almeida, está assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essas pessoas que são alvo desse engano, são as pessoas que não receberam o amor da verdade, o amor de Deus para a sua própria salvação. São as pessoas que rejeitaram a oportunidade que lhes foi oferecida. Essa mentira é especialmente sedutora para aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos e por isso são susceptíveis a acreditar em falsos ensinos e crenças. Assim, todo engano vai surtindo efeito gradativo na mente dos que perecem. Verso 10. O poder desse engano é tão forte que afetaria até mesmo os eleitos de Deus, caso fosse possível. Confere lá em Mateus 24, verso 24. Porém, embora tentem enganar a todos, apenas as pessoas que não querem saber de Deus é que serão alvo destes ministros da mentira. Então veja, perceba isso aqui como é interessante. Embora o poder da iniquidade, o ministério do engano, ele esteja ao nosso redor e ele busque atingir a todos, apenas as pessoas que não querem saber de Deus é que serão alvos desses ministros da mentira. Lembra que Jesus disse: as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz e jamais entrarão em condenação. As ovelhas de Cristo, elas ouvirão, no fim das contas, a voz do Mestre e serão levadas ou serão atraídas pela voz de seu Senhor. Elas conhecem a voz de seu Mestre. Então, mesmo que num momento ou outro de sua caminhada, ela se enverede em caminhos de engano, de perdição, de mentira, Cristo vai dar um jeito e vai fazer com que essas ovelhas ouçam a voz do seu Senhor, porque elas reconhecem a voz de seu dono. Os que buscam a Deus verdadeiramente conhecem a voz do Senhor e jamais serão enganados. Então confere isso lá em João, capítulo 10, versos 1 a 5. Então a gente já está chegando ao finalzinho desse estudo, mas a gente vai ver com mais detalhes quem são essas pessoas para quem Deus envia o engano. Primeiro, são as pessoas que rejeitam a verdade. A todos os que estão perecendo, Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira. E por qual motivo Deus faz isso? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Desse modo, Deus abre os horizontes para que as pessoas conheçam melhor o que optam por seguir. E para os que têm prazer na injustiça, que tem aquelas pessoas que rejeitam a verdade e tem aquelas pessoas que vão ainda mais longe. Elas têm prazer no erro, elas têm prazer na injustiça. Quando eu falo tem prazer na injustiça, eu não estou dizendo das pessoas que sentem prazer no pecado que cometem, porque toda e qualquer pessoa quando peca porque isso lhes dá algum prazer interno, vamos dizer assim, né? Está sentindo vontade de fazer aquilo. Mas o sentido de prazer que se fala aqui é que está no âmago, está no ser da pessoa o amar a iniquidade. Essas pessoas, elas desprezam a lei e a autoridade do Deus eterno. É ter disposição de coração,
é ter disposição de todo o ser para fazer aquilo que desagrada a Deus, desprezando o Senhor do universo. Essas pessoas para as quais Deus abre o leque do engano para ainda mais se aprofundarem, além de rejeitarem a verdade, também sentem prazer na injustiça, debocham do Rei do Universo, não demonstram qualquer vestígio de arrependimento. Olha aqui esse sinal. Não se importam que estejam afrontando o seu próprio Criador. Portanto, é compreensível que Deus os sentencie a tão duro castigo. É duro demais. Mas há uma boa notícia para todos nós em relação a essa questão. Se a mentira uma vez foi introduzida no universo por um anjo rebelde, Deus também marcou um tempo para que essa mentira chegue ao fim, para que esse poder do engano seja destruído. Então a mentira está com seus dias contados. O que é que diz lá o verso 8 de 2 Tessalonicenses 2 que a gente leu? O verso 8 diz que: então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Esse enganador está condenado à destruição. Ele não vai agir para sempre. O Senhor Jesus, por fim, destruirá o anticristo e todo o engano que há neste mundo. Todos os que optaram por tomar partido na grande rebelião contra a verdade eterna terão o mesmo fim. Assim como foi no início, com a rebelião de Satanás e seus anjos no céu, será também no fim dos tempos. Então a nossa conclusão é que, ao acreditar na mentira de que poderia ser igual a Deus, a humanidade escolhe um caminho obscuro e se perde. Então triste será o fim dos que insistirem nessa rebelião. Entretanto, Deus não deseja que as pessoas sejam enganadas e levadas a julgamento eterno, mas que sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele é um Deus de amor, misericórdia e justiça. Então qual é o meu papel, qual é o seu papel nessa grande guerra, nesse grande conflito universal? É escolher o caminho correto, é escolher amar a verdade. Sei que em nossa condição, em nossa fragilidade humana e em nossas inclinações, nós não temos qualquer condição de responder positivamente a Ele. Mas nós podemos pedir a Ele para que nos ajude. Se você é uma pessoa que está numa condição de não conseguir responder com amor a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue amá-lo de coração, conte isso para Ele. Diga: Senhor, neste grande conflito entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, eu quero estar do lado da verdade. Eu quero estar do lado do bem, eu quero estar do lado da luz. Mas eu não tenho força, Senhor. Me ajude, me mostre o que fazer, me dê forças para negar os meus próprios impulsos, os meus próprios desejos. Conte isso para Deus. Certamente Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar a andar no caminho certo. Então que esta seja a sua oração. Agradeça a Deus por essa verdade que Ele está te revelando e peça para que seus pés não vacilem no caminho do engano. E que Deus desperte os sinceros que ainda se encontram sendo enganados pelo espírito do anticristo que atua neste mundo. Então este foi o nosso estudo e eu espero que ele tenha sido edificante para a sua vida. Eu espero que você leve esse estudo para mais pessoas, que ele possa lhe fazer refletir e mudar atitudes que por acaso estejam te afastando da verdade. Que você possa se apegar à verdade após este conteúdo aqui. Que você possa pedir para Deus fazer uma obra tão poderosa no seu coração que se torne para você irresistível ficar longe dele. Que você não tenha mais essa inclinação louca, infame, por estar perto do pecado e longe de Deus. Que Ele faça essa obra regeneradora em você, não só em você, mas em mim, cada um de nós. Eu também preciso, nós todos precisamos, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, espero você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Valeu!